Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, do dia 24 de junho de 2021, aula de língua portuguesa. Aqui comigo, ó, professora Soledade Oliveira, com o conteúdo hoje, elementos coesivos. Nossa habilidade, crianças, reconhecer os elementos coesivos, pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Inicialmente, a gente vai saber, eu vou falar aqui para vocês, relembrar, né, na verdade, o que é pronome, né? Pronome é a palavra que se usa no lugar do nome, ou para se referir a um nome, ou acompanha um nome qualificando. Vamos já entender, porque eu vou colocar frases e vocês, dentro da frase, vão entender, vão reconhecer os pronomes pessoais do caso reto que nós vamos explorar hoje. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês, ó. Eu gosto de banana. Esse eu que está até ali, ó, destacado de vermelho, eu chamo de primeira pessoa. Então, esse aí é um pronome na primeira pessoa. A primeira pessoa, crianças, é quem fala. Eu, professora Soledade, não estou falando eu gosto de banana, então eu sou a primeira pessoa, porque sou eu quem fala, ok? Aí na segunda frase vem assim, você gosta de banana? Eu faço uma pergunta para alguém que está bem próxima a mim, né? Você gosta de banana? Esse você é a segunda pessoa. Por quê? Porque eu sou a primeira e a pessoa a quem se fala, que é a pessoa que está próxima a mim, eu chamo de segunda pessoa, certo? Então, aí a gente já aprendeu o quê? 2 pronomes no caso reto. O eu, é quem fala, né? E o você, que é a quem se fala, a pessoa que está próxima a mim, a pessoa que está dialogando comigo. Ok, crianças? E então, eu estou aqui conversando com essa segunda pessoa, né? E alguém passa mais distante e eu falo assim, eles gostam de banana. Esse eles é a pessoa de quem se fala e eu chamo de terceira pessoa. Então, para você entender direitinho aí, ó, nós estamos explorando aqui esses 3 pronomes do caso reto. O eu, que é de quem se fala, quem fala, o você, que é a quem se fala, e eles, de quem se fala, ok? Então, só para vocês entenderem direitinho, porque pode ter ficado confuso. Eu gosto de banana, o eu é a primeira pessoa, eu que estou falando, quem fala, quem fala. Você gosta de banana? Eu estou fazendo uma pergunta para alguém que está próximo a mim e essa pessoa é a segunda pessoa, você, a quem se fala. E eles, que são pessoas mais distantes, pode ser pessoa, pode ser bichinhos, né? Eles gostam de banana, eles são a terceira pessoa de quem se fala. No conto,
Voltando aqui ao conto, Os Sete Sapatos da Princesa, como me referir à princesa? Quando eu vou me referir à princesa e eu não quero falar a princesa, eu posso substituir por ela. Ela, no singular. No singular. Vocês lembram, vocês sabem o que é singular porque vocês já tiveram essa aula de singular e plural. Por isso que eu estou relembrando aqui. A princesa igual a ela. E ao rei, como é que eu me refiro ao rei? Ao rei eu me refiro ele, no masculino, ele. E quando eu me refiro ao rei e ao garotinho ao mesmo tempo, eu falo eles, no masculino e plural. Por quê? Porque estou me referindo a mais de uma pessoa, né? E quando eu me refiro à princesa e à fada, isso aí é igual a elas. Elas é um pronome que está no plural e também está no feminino, porque eu estou me referindo à princesa e à fada que estão no gênero feminino. Só relembrando aqui, porque eu sei que vocês já estudaram isso aí e na hora que a gente vai fazer uma explicação dessa, a gente tem que fazer toda essa abordagem, tá bom, criança? E é bom que você relembra os conteúdos já estudados. Continuando com as frases para você entender bem, para você entender melhor. Olha só, leiam aqui com a tia as frases que está escrita aqui, ó. A princesa saía toda noite. Ela ia ao baile dançar. Por que que a gente colocou o ela substituindo a palavra a princesa? Para não ficar repetitivo, para evitar a repetição, para fazer um texto mais coerente, né? Para fazer um texto mais elaborado, fazer a frase, na verdade, porque aí é uma frase, né? Duas frases. A princesa saía toda noite, ela ia ao baile dançar. Eu usei o ela, que é um pronome pessoal, para substituir a palavra a princesa, para eu não repetir novamente a palavra a princesa, porque senão ia ficar estranho, ia ficar a princesa saía toda noite, a princesa ia ao baile dançar. Iam ficar duas frases soltas e, na verdade, a gente começou já a formular um texto, né? Formular um parágrafo já, ó. A princesa saía toda noite, ela ia ao baile dançar. Prestem bastante atenção, porque é muito importante a gente aprender isso para a gente poder, na hora das nossas produções de texto, a gente se lembrar desses elementos que a gente vai substituindo o nome por pronome. Joãozinho era inteligente. Ele descobriu o mistério. Notem que o ele está destacado em vermelho e o ele está se referindo a quem? Joãozinho, muito bem. Para não repetir a palavra novamente, Joãozinho, a gente substituiu pelo pronome ele, que é um pronome pessoal e está no masculino porque o nome do Joãozinho é masculino, certo? Vamos à terceira frase. A princesa, o garotinho e Joãozinho saíram. Eles foram ao baile. Olha aí, eu substituí o eles, apenas um nome substituiu o nome dos três que eu tinha citado anteriormente, ó. A princesa, o garotinho e Joãozinho. Substituindo ficou eles. Certo, crianças? Então, vamos aprender a substituir o nome pelo pronome sem modificar o sentido do texto
E para evitar também as repetições. Vejam, a gente faz um texto, a gente lê um trecho, um parágrafo, né, do conto que foi explorado na aula anterior, e a gente vê o que é que pode ser substituído por pronome. Qual nome a gente pode substituir por um pronome? Para evitar a repetição e, principalmente, não mudar o sentido da frase, não mudar o sentido daquilo que a gente queria dizer, ok? Ó, num certo país distante, havia uma princesa que gastava 7 pares de sapato por noite. Seu pai, o rei, considerava um absurdo tal gasto, principalmente pelo fato de que à noite a princesa deveria estar dormindo em seu quarto. Nós repetimos a palavra princesa 2 vezes, por isso eu trouxe até destacado ali de vermelho. Como que a gente faz, criança? Qual o pronome, qual elemento, qual a palavra que a gente pode substituir o nome princesa e nós não vamos modificar o sentido do texto e ainda vamos deixar o texto escrito de uma forma mais organizada, as ideias mais organizadas? Vamos ver. Olha só, substituindo princesa por ela, vejam como é que fica. Ó. Num certo país distante, havia uma princesa que gastava 7 pares de sapato por noite. Seu pai, o rei, considerava um absurdo tal gasto, principalmente pelo fato de que à noite ela deveria estar dormindo em seu quarto. Esse ela está se referindo a quem? Está se referindo à princesa. Eu preciso repetir o nome à princesa? Não, eu substituo pelo pronome ela. A frase fica com o mesmo sentido e as ideias ficam mais organizadas, porque eu evito a repetição. Vamos a esse trecho aqui, ó. Joãozinho, um rapaz que vivia correndo o mundo em busca de aventuras, soube do mistério e se propôs a solucioná-lo. Joãozinho se apresentou ao rei e pediu para dormir em um quarto próximo ao da princesa. Fica parecendo que a gente disse 2 frases soltas. Nem fica parecendo que é um texto, né? Que é um parágrafo. Na verdade, é um parágrafo, mas a gente não pode melhorar alguma coisa? Pode, a gente pode substituir o nome Joãozinho, que está repetido, que está destacado ali 2 vezes de vermelho, porque ele está repetido no parágrafo. Vocês já imaginaram aí, vocês já perceberam, já identificaram qual é o pronome que eu posso substituir o nome Joãozinho e dar o mesmo sentido ao texto, sem modificar o sentido do texto e deixá-lo mais organizado? Vamos ver como é que vai ficar. Olha, substituindo, como fica? Eu vou substituir a palavra Joãozinho por ele. Foi isso que você pensou aí em casa? Foi isso? Pois muito bem, se foi, é porque você está entendendo direitinho a aula e você já vai conseguir fazer essa transformação. Você já vai conseguir fazer essa modificação. Continua assistindo a aula, que ainda temos vários trechos, vários parágrafos para serem feito essa análise que nós estamos fazendo aqui, tá bom, crianças? Ó, vamos ler com a professora agora. Joãozinho, um rapaz que vivia correndo o mundo em busca de aventuras, soube do mistério e se propôs a solucioná-lo. Ele se apresentou ao rei e pediu para dormir em um quarto próximo ao da princesa. Olha só,
Eu falei a mesma coisa. Sim, eu falei a mesma coisa. Só que dessa vez eu organizei melhor o texto. Ele não perdeu o sentido e ele continua mais organizado ainda. Querem ler novamente? Para entender direitinho, olha. Joãozinho, substituindo a palavra Joãozinho por ele, a gente mantém a primeira palavra Joãozinho, a gente mantém o primeiro nome lá, Joãozinho, um rapaz que vivia correndo o mundo em busca de aventuras, soube do mistério e se propôs a solucioná-lo. Ele se apresentou ao rei e pediu para dormir em um quarto próximo ao da princesa. Do jeito que eu falei lá em cima, substituindo o Joãozinho por ele. E aí ficou, a ideia ficou ótima. Quando você for produzir texto ou fazer um parágrafo, evite repetições de palavras, ok? Vamos para mais um trecho. É um trecho onde aparece as repetições e a gente vai substituir, fazer a correção, né? Substituindo o nome que está destacado, que está repetido, por um pronome. E a gente lembrando que o pronome é aquela palavra que substitui nomes, né? Quando anoiteceu e todo o castelo parecia dormir, Joãozinho foi olhar pela fechadura do quarto da princesa. A princesa dormia, mas assim que bateu meia-noite, a princesa chamou: Calicote, Calicote. Olha só, perceberam aí quantas vezes apareceu a palavra princesa? Quantas vezes, ao ler esse trecho, apenas um parágrafo dessa narrativa, eu citei a palavra princesa? Será que não dá para melhorar esse texto? Eu acho que dá. Vocês têm ideia de como fazer para melhorar o texto? A gente substitui o nome, procura um pronome que substitua o nome, sem mudar o sentido do texto. O texto vai dizer a mesma coisa que estava dizendo antes. Então, vamos lá. Vamos ver como foi que ficou. Olha, substituindo a palavra princesa por ela, ou então, ao invés de substituir por um pronome, substitui por um outro substantivo, né? Que no caso, a princesa é um substantivo. E aí, quando eu não quero repetir o nome a princesa, eu posso colocar outro substantivo que tenha o mesmo significado, que queira dizer a mesma coisa que eu disse antes. Exemplo: quando anoiteceu e todo o castelo parecia dormir, Joãozinho foi olhar pela fechadura do quarto da princesa. Ela dormia, mas assim que bateu meia-noite, a menina chamou: Calicote, Calicote. Olha as substituições que eu fiz. Eu substituí princesa uma vez por ela e depois eu substituí por a menina. Mas eu ainda poderia substituir por a moça, né? A garota. Olha só. Então, perceberam que a substituição da palavra princesa, nós substituímos uma vez por ela, depois nós substituímos por menina. E aí ficou com o mesmo sentido. A gente só fez isso para não ficar repetindo a mesma palavra. A princesa, a princesa, a princesa, né? Ficou bem legal. Vamos a outro trecho, onde agora aparece assim. Vamos ler aqui comigo, juntos. Vamos ler aqui. A princesa, o garoto e Joãozinho passaram por terras estranhas, campos de flores de bronze,
de prata, de ouro, de diamante. Joãozinho ia apanhando uma flor de cada tipo como prova da viagem e guardando-as no bornal. Finalmente, a princesa, o garoto e Joãozinho chegaram a um palácio iluminado. Percebam que o que está em destaque está repetido duas vezes, né? E que talvez a gente, substituindo esses nomes por um pronome, talvez o texto fique mais organizado e a gente não perde o sentido do texto, que é o principal, né? É dizer o que a gente gostaria de dizer de uma forma que não fique repetindo as mesmas palavras, né? E dando o mesmo sentido. Então, como ficou? Ficou assim, ó. Substituindo o nome princesa, garoto e Joãozinho por eles. Lembra lá no início da aula, quando eu falei de pronome, que eu falei que o eles é a pessoa de quem se fala? Passaram por terras estranhas, quer dizer, a princesa, o garoto e Joãozinho, eles passaram por terras estranhas, campos de flores de bronze, de prata, de ouro, de diamante. Joãozinho ia apanhando uma flor de cada tipo como prova da viagem e guardando-as no bornal. Finalmente eles chegaram a um palácio iluminado. Percebam que ao invés de eu repetir novamente o nome dos três personagens, né? A princesa, o garoto e Joãozinho, eu peguei os três nomes, né? Os três personagens e substituí pelo pronome eles, no plural. Por que no plural? Porque eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Eu não estou me referindo só à princesa, eu não estou me referindo somente ao garoto e não estou me referindo somente ao Joãozinho. Eu estou me referindo aos três personagens, né? Então eu falo o quê? Eles. Professora, mas por que eles? Eles no masculino, se a princesa não é masculino. Ah, porque o que prevalece, gente, é o masculino que prevalece aí. Por quê? Porque eu estou falando da princesa, mas eu estou falando do garotinho e do Joãozinho. Então, quando eu falo eles, eu estou me referindo a pessoas, certo? Aos personagens. Mais um trecho? Mais um trecho. Assim que amanheceu, Joãozinho apresentou-se diante do rei e disse ter a solução do mistério. Pediu ao rei que providenciasse um banquete com a presença do bispo e da princesa. Qual nome que aparece repetido mais de uma vez e que eu posso transformar, que eu posso modificar, substituindo por um pronome ou por outro nome, né, um substantivo, e não perder o sentido da frase. Vamos lá? Vamos ver. Vou dar um tempinho aí para você ler novamente e tentar descobrir qual outro nome eu poderia colocar no nome rei, para ele não ficar repetido duas vezes. Lê mais uma vez, ó. Assim que amanheceu, Joãozinho apresentou-se diante do rei e disse ter a solução do mistério. Pediu ao rei que providenciasse um banquete com a presença do bispo e da princesa. Vou ler até pediu ao e vocês vão dizer aí em casa qual a palavra que vocês substituiriam. Assim que amanheceu, Joãozinho apresentou-se diante do rei e disse ter a solução do mistério. Pediu ao, eu não posso colocar ele porque eu não vou dizer ao ele, né? Então eu vou colocar uma outra palavra. Qual outra palavra eu posso substituir o nome rei?
Nós falamos lá no conto que o rei, ele pode ser o quê? O soberano. Então, eu acho que a gente pode substituir o nome rei pela palavra soberano, majestade. Ok, crianças? Pois bem, vamos ver como ficou. Isso mesmo, ó, a gente substituiu o nome rei por soberano, mas a gente ainda poderia substituir por outra palavra que tivesse o mesmo significado. Majestade, né, que é como a gente costuma chamar o rei, a gente chama ele de majestade. Então ficou assim, ó. Assim que amanheceu, Joãozinho apresentou-se diante do rei e disse ter a solução do mistério. Pediu ao soberano que providenciasse um banquete com a presença do bispo e da princesa. Eu ainda teria outra alternativa, como eu falei, eu poderia dizer: assim que amanheceu, Joãozinho apresentou-se diante do rei e disse ter a solução do mistério. Pediu à majestade que providenciasse um banquete com a presença do bispo e da princesa. Entenderam, crianças? Tanto a gente pode fazer a substituição por pronomes, como pode substituir por um outro nome, e desde que não perca o sentido do que a gente está dizendo, né? Então, eu chamo a atenção para esse conteúdo aqui e para essas estratégias aqui na hora de produzir os seus textos. Vocês vão produzir o texto e vão reler e ver o que é que eu posso substituir. A professora já ensinou isso aqui. Quando a gente repete demais um nome, a gente tem algumas alternativas que podem ser substituídas para dizer a mesma coisa e evitar essa repetição de palavras. Certo, crianças? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido muito, que vocês tenham curtido o conto, que vocês tenham aproveitado esses trechos do conto que a gente trouxe aqui na segunda aula para aprender a fazer essas substituições. E que na hora que a gente for produzir o texto, que você for produzir texto aí com a sua professora, ó, você esteja 10 na produção textual. E é isso. Agora sim, a nossa aula de hoje terminou. E vocês ficarão amanhã com outra professora, né? Aí mais tarde vocês ainda vão assistir a aula aí na plataforma, com a sua professora, fazer as atividades direitinho, se cuidar, né? E a nossa aula de hoje aqui da TV terminou. Então, quero deixar o meu agradecimento e aquele abraço assim, que a gente está podendo dar presencialmente, mas que eu deixo aqui, ó, um abraço de urso, assim, bem gostoso. Tá bom, crianças? Um abraço especial para vocês do segundo ano.